Aleluia, graça e paz, amém? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus, porque o Senhor, Ele de fato, Ele tem feito muito mais do que merecemos, do que pedimos ou imaginamos, e tudo isso não é por merecimento, é pela graça, é um favor que nós não merecemos, nós não somos dignos. E nós vivemos diariamente grandes desafios que provam a nossa fé. E nós precisamos buscar caminhar pela fé, como os nossos irmãos que nos antecederam, que vieram carregando uma tocha acesa. Eles vieram e nos entregaram agora. Hoje nós temos a vida. E essa vida vai durar em torno de 70, 80, 90 anos, a nossa passagem aqui pela terra. E nós precisamos manter essas chamas acesas. Então, irmão, ainda que haja uma geração fria, apática, que esteja dormindo diante de tudo que Deus ele tem realizado, diante de tudo que tem acontecido, principalmente em relação às profecias se cumprindo a respeito da volta de Jesus, eu quero queimar, eu quero estar incendiado com meu coração em chamas, amando o Senhor cada vez mais, me entregando cada vez mais, buscando o Senhor com tudo que eu tenho, com todo o meu coração, com toda a minha mente, amando o Senhor, porque é hoje a oportunidade que eu tenho, é hoje a oportunidade que nós temos, e eu louvo o Senhor pela sua vida. Um dos desafios de um pastor é viver neste tempo, diante da tecnologia, da mensagem instantânea, porque eu entreguei minha vida para Jesus em 2015, e não tinha toda essa tecnologia que hoje temos, da mensagem. Naquele tempo ainda estava dando início ao SMS, mas hoje nós temos, nós temos uma comunicação instantânea. E naquela época, quando nós não víamos os irmãos do culto na semana, qual era a missão da igreja? A gente, Diogo, nós íamos para os lares, para as casas. Irmão, tu tá bem? Ah, tá bem, glória, sentimos sua falta, né? E aí a gente era doido, irmão, apaixonado por Jesus, sabe? Chegava lá muitas vezes na casa do irmão, dizia: irmão, abra a sua janelinha, hoje a noite está tão linda, e a serenata é para você. Demonstrações até mesmo loucas, de uma comunhão, de uma unidade. E hoje, um dos desafios de um pastor chegando próximo do culto, com o celular começa a tocar, e aí começa a vir as mensagens: pastor, não vou conseguir vir hoje, pastor, não vou conseguir chegar, pastor, aconteceu isso, pastor, aconteceu aquilo, não vou conseguir chegar. E o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração, porque muitas vezes o nosso coração ele pode se perder facilmente, achando que o culto é para as pessoas, achando que Deus só vai vir se as pessoas virem, e ao contrário, as pessoas só vai vir se nós tivermos o conhecimento da glória de Deus que está na face de Jesus Cristo, que o Senhor ele está presente, que precisamos que duas ou três ou mais pessoas estejam reunidas, não é em nome da placa, do CNPJ, não é em nome do pastor, do evangelista, do apóstolo, mas é em nome de Jesus, e Ele vai se fazer presente. E tudo que nós precisamos, irmãos, é da presença do Pai. Nós oramos aqui por uma congregação de pessoas justas, não é por uma congregação de crentes, mas pessoas que aprenderam com Jesus a andar por caminhos de justiça, de retidão, de honestidade, de fidelidade, lealdade, caminhando por princípios e valores. Eu decidi fazer da minha vida uma renúncia diária. Meu irmão, não é todo dia que nós estamos bem, não é todo dia que está tudo certo, que está tudo alinhado, mas mesmo nesse dia mal, mesmo no dia da adversidade, mesmo no dia da provação, eu entendi que o Senhor, Ele está me preparando
Eu entendi que o Senhor Ele está me forjando. Eu aprendi, mesmo nesse dia, a continuar crendo e a confiar nessa palavra. E é o que eu quero dizer para você: continue acreditando, continue perseverando, continue caminhando. Ah, pastor, mas ficaram algumas pessoas, não querem, estão dormindo, estão apáticas, estão buscando os seus próprios interesses, estão buscando outras coisas. Mas eu quero continuar, e eu falo para você: continue buscando o Pai, continue buscando a essência, a natureza de Cristo. Eu aprendi a não só a falar dessa palavra, mas principalmente ter um compromisso com ela. Ter um compromisso com ela, porque falar é muito fácil. O desafio é o ter um compromisso com as revelações que aqui estão escritas. E as revelações não vão ser para as outras pessoas que não estão aqui, são para mim, são para você. Então que nós venhamos ter essa ciência que o Senhor Ele está fazendo algo em nossas vidas. Ele está nos preparando, Ele está formando líderes, Ele está levantando pessoas, Ele está derramando uma unção. Ele está, meu irmão, no meio das circunstâncias, nos meios dos desafios, no meio das pressões. Ele está separando um povo maduro, amém? Um povo que está amadurecendo, que está crescendo, que está desenvolvendo amor, que está aprendendo a exercer misericórdia, a entender aquilo que o Senhor Ele quer de verdade. A realidade dos nossos dias é que tem tantas pessoas que se dizem cristãs, mas existe o ateísmo cristão. O que é isso? Eu creio que o Senhor Ele existe, eu sei, eu tenho a plena certeza que Ele existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Então, meu irmão, esses dias eu tive contato com uma senhora, um casal de senhores que eles escutaram a música tocando no carro, a música cristã, a música, e ele falou: você é cristão? Eu falei: sou. E eles disseram: eu também creio em Cristo, eu creio em Cristo. E eles começaram a falar de uma forma tão simples de um evangelho real. Então, muita gente conhece o Salmo 23 que foi lido aqui no início do culto, mas poucas pessoas, eu queria que fossem muitas, mas no nosso contexto de igreja, no nosso contexto de realidade desse presente século, são poucas as pessoas que conhecem o Deus revelado, o Pai revelado do Salmo 23. Então existe uma distância muito grande em conhecer o Salmo e conhecer o Deus do Salmo. E o nosso desafio aqui é que nós venhamos nos manter avivado, viver um avivamento individual, para que quando chegar as pessoas perto de nós, venham entender o motivo da nossa gratidão, venham entender o motivo da nossa alegria, venham entender o motivo pelo qual nós vivemos essa vida. Poxa, que nada me tira do foco, nada vai te tirar do lugar do propósito, nada vai te tirar do lugar da tua missão, nada vai derrubar ou impedir que você viva pela fé, porque você não conhece somente o Salmo 23 ou os outros salmos, mas você conhece o Deus dos salmos. E é impressionante, irmão, que não viva por fantasias ou por resultados instantâneos. Acredite que os salmos mais belos das escrituras foram escritos nos dias mais nublados, mais de tempestades, mais escuros, de choros, de angústias. As mais belas canções foram escritas, não foram nos dias mais alegres, mas foram nos dias mais desafiadores, em que nós declaramos: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, ainda que seja na dor. Eu não sei você, mas esse trecho que nós cantamos do Inário Cristão, eu já presenciei em diversos velórios. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja na dor, que me una a Ti. E o dia melhor para meditação a respeito da vida não é no dia da festa, não é no dia da alegria, mas é no dia do luto, é no dia da tempestade, é no dia da angústia.
e que nós venhamos entender que o sofrimento, ele acontece na vida das pessoas com um único motivo, com um único objetivo, para nos lembrar que o céu não é aqui, que o céu não é aqui. Então mantenha a sua fé viva, continue acreditando no nosso Criador, que Ele é a fonte e Ele é o nosso destino. Nele você vai encontrar tudo que você precisa. Sabe, talvez você chegou aqui nessa noite com muitas necessidades e o Senhor, Ele te chama para mais perto dEle, ainda que isso esteja te fazendo sofrer, chorar, esteja te fazendo duvidar, esteja deixando você com medo, meu irmão, mas que esse momento, essa circunstância te traga para mais perto dEle, porque é claro que o Senhor, Ele cuida dos seus filhos, daqueles que buscam viver através da sua vontade. É evidente através da vida de tantos homens nas Escrituras que o Senhor, Ele cuida dos justos. Eu nunca vi aqui escrito que Ele cuida daqueles que são religiosos, daqueles que vivem na superficialidade da fé cristã. Mas eu sei, irmão, que o salmista, ele disse: olha, eu já fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Então creia nisso, irmão, que você viva por um propósito, crendo que o Senhor, Ele escreveu os nossos dias antes que eles, antes que houvesse, antes que você existisse. Então existe uma vida que está proposta, e esta vida é plena no Senhor. Amém? Quero convidar você a ofertar nessa casa, você se mover por gratidão, por fidelidade. Nós de fato, nós não nos reunimos aqui para levantar recursos. Graças a Deus, o Senhor, Ele tem nos dado a direção para levantar pessoas, e nós levantamos pessoas através da fé, através do amor, e os recursos também servem para isso, para nós prepararmos o ambiente, para que você entenda a palavra, amém? E que essa palavra traga um novo sentido para a sua vida. E nesse final de semana foi um final de semana bem intenso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que comprou uma feijoada, você que serviu, você que fez. Meu irmão, Deus abençoe, Deus te prospere de uma forma abundante. Nós estávamos aqui e teve aqui pessoas que pela manhã inteira esteve limpando essas cadeiras, higienizando com um produto adequado, especializado, para que você, irmão, se sinta bem, servindo. Então, isso é uma oferta, isso é voluntário, isso é amor. E sabe, as pessoas fazem a feijoada, escrevem um versículo lá na tampa da feijoada, não é só uma feijoada, para que isso fale com você, fale com as pessoas que estão recebendo. Nós não nos movemos pela necessidade de pagar um aluguel, de pagar contas. Não, nós nos movemos por um propósito de transbordar o amor de Deus sobre vidas, levantar pessoas para que conheçam a glória do Senhor. Amém? Amém? Então eu quero orar por você, junto com você, para que você viva um tempo novo, para que você viva uma prosperidade real, para que você não só compre um colchão, mas que você encontre o descanso nele, encontre o prazer nele, diante da sua família, que você não apenas crie um ambiente na sua casa, mas que a unção do Senhor, ela venha transformar o seu lar num pedacinho do céu, sabe? O dinheiro compra uma casa, mas quem dá o lar é o Senhor. Então que você encontre a paz que excede todo o entendimento humano. Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa noite por filhos maduros que entendam a tua vontade, que o Senhor possa transbordar o teu favor, ó Deus, trazendo prosperidade, saúde, alegria, contentamento. Que pessoas aqui, ó Deus, vivam o sobrenatural, o extraordinário. Meu Deus, que tenham ideias, que cresçam, Senhor,
Meu Deus, que as obras das suas mãos sejam prósperas. Meu Deus, que pessoas venham conseguir, ó Deus, um novo cargo e com isso uma nova quantidade de recursos. Tudo isso com um propósito. Nós oramos, ó Deus, porque nós clamamos para que tenhamos um coração alinhado, um coração justo, um coração generoso, um coração igual ao teu, e que nada dessa terra venha nos prender, venha nos aprisionar, que Mamon não seja o nosso Deus, mas que sejamos livres, que o recurso, que o dinheiro, ele seja um ótimo servo para nós, ó Deus, para potencializar tudo aquilo que o Senhor tem apontado. Meu Deus, que venhamos edificar vidas, que venhamos aprender a servir, que venhamos caminhar, ó Deus, sobre medidas, ó Deus, transbordantes. Nos dê, Senhor, a capacidade para sermos fiéis no pouco que temos vivido, ou na medida que temos recebido, para que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, viver no muito, Senhor, e que o muito não nos roube da Tua presença, que o muito não nos tire, ó Deus, do lugar onde nós precisamos estar, em nome de Jesus, amém? Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, faça isso com muita gratidão, assim como o apóstolo Paulo, ele diz, não é por relutância ou por obrigação, mas Deus, ele ama aqueles que contribuem com alegria, e recebam em nome de Jesus uma medida próspera, para que você venha ser resposta de oração, para que você viva uma vida plena, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Queridos, está adorando o Senhor juntamente conosco aqui, talvez alguns não conheçam, mas Romildo, a Perla, nosso irmão Gilson, eles são lá de Mauá, e eles sempre estão conosco aqui nas quintas-feiras, e nos abençoam. Eles são líderes do Ministério de Intercessão do Mevan Mauá, e sempre estão aqui com o coração, eles vêm lá de Mauá, né, e se deslocam para cá, chegam bem antes do culto começar, para interceder conosco aqui, para orar, e é um prazer tê-los vocês aqui conosco nesse domingo, né? Meu coração se enche de alegria pela vida de vocês, porque a sua casa, a sua família ministram no nosso coração. Lá no lar deles tem uma tenda de oração, e é algo sobrenatural. Você chega lá, não tem hora para acabar, você se prostra, e tem um ambiente profético, onde o Espírito Santo tem liberdade para acabar com a nossa organização, com a nossa liturgia, para um fluir de direcionamento, de amor, de cura, de milagres. Então, orem por essa casa, por essa família, para que eles continuem servindo com a força que o Senhor tem lhes proporcionado, com o recurso, e que isso venha ser gerado nos nossos corações, amém? Tá aqui também adorando o Senhor juntamente conosco, vem para cá já, o Luiz Gustavo, né, o neto da Rosa. Seja bem-vindo, querido, amém? Tem mais alguém aqui pela primeira vez? Pela primeira vez? Não? Amém? Então sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, queridos. Pai, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Nós queremos ouvir Tua voz, ó Deus, e entender tudo aquilo que o Senhor tem sinalizado, tudo aquilo que o Senhor tem apontado. Nós queremos viver, ó Deus, não de acordo com a nossa organização, de acordo com aquilo que pensamos, ó Deus, mas de acordo com aquilo que o Senhor tem nos mostrado e revelado. Pai, fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, igreja, amém? Hoje eu tô com um frio na barriga. Queridos, eu quero falar sobre eternidade com a igreja hoje. Já faz algum tempo que o Senhor ele tem falado comigo, e hoje é o último dia. Eu acordei falando, hoje é meu último dia de 32. E aí o meu filho falou, vai ficar mais velha, que não sei o que. Eu falei, não, eu estou mais próxima do Pai.
Já já eu encontro Ele. Queridos, como falar de eternidade com a igreja nesses dias? Eu quero que você reflita o que é eternidade. E eu quero que você reflita nessa ministração essa noite. Eu gostaria que você meditasse nela. Nós viemos à igreja. Eu estou ofegante desde a hora que eu cheguei aqui. Nós viemos à igreja e a gente faz da igreja um lugar litúrgico. Isso se torna uma liturgia. Nós viemos aqui para adorar a Deus, mas muitas vezes nós não adoramos a Deus. A gente só vem para cumprir uma tabela. Perdemos a consciência da presença muitas vezes no nosso caminhar. Não entendemos para onde nós iremos. Queridos, nós não somos cidadãos dessa terra. Nós temos uma origem e um destino. E a igreja entende isso. Alguma vez ou por algum momento, você, eu, nós já meditamos como que será a eternidade? Como falar de eternidade com uma igreja tão terrena? Uma igreja tão voltada para as coisas materiais, para as coisas deste século, para as coisas desse mundo. Como falar de eternidade com uma igreja? Queridos, para o cristão, a eternidade precisa ser uma esperança. A esperança não é se eu vou ser promovido, se eu vou comprar um carro novo. Minha esperança não é se eu vou ter uma casa nova. Queridos, se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar tudo isso. A minha esperança é a minha salvação, é viver a eternidade com meu Pai. E ser cristão é entender isso. Vocês estão aqui comigo? Nós vamos à igreja muitas vezes e como é lindo ouvir o Senhor falar que Ele vai fazer. O Senhor, Ele faz. Você sabe por quê? Porque o Senhor não faz pelo que eu sou, Ele faz pelo que Ele é. O Senhor não faz porque eu sou um bom adorador, eu tenho uma boa oratória, não, o Senhor, Ele faz porque Ele é Deus. Independente se eu deixar de ser filho, Ele não deixa de ser Deus. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai por causa do dinheiro. Para ele deixou de ser filho amado, mas o pai não deixou de ser pai. Entenda, o que sai de nós não diz respeito a Deus, diz respeito a nós mesmos. Então o que Deus Ele faz ou deixa de fazer por nós diz respeito a Ele, não a nós. O Senhor, Ele não faz coisas para mim, ou Ele me abençoa o meu filho, liberta o cativo, levanta o caído, ressuscita o morto, porque a minha oração foi poderosa, poderoso é Ele, queridos. E isso tudo que nós vivemos aqui com Deus, todas as bênçãos, as experiências, tudo que o Senhor nos acrescenta, queridos, tem a ver com a eternidade que está nos esperando. Querido, se não fosse mais necessário a igreja carregar a cruz, Jesus não teria morrido. Está entendendo? 80 anos é pouco demais perto de uma eternidade. E hoje eu queria despertar a igreja para isso. Querido, se nós tivermos uma igreja de 10 pessoas que entende o que é eternidade, nós vamos viver o que é o evangelho de verdade. Vocês estão aqui comigo? Queridos, nós temos uma igreja que tem medo de morrer, porque não entendeu a eternidade. Isso aqui vai passar, é tudo matéria. É matéria isso aqui, tanto quanto isso aqui. Você sabe por quê? Querido, se eu parar de usar isso aqui e deixar dentro de um porão, ele vai estar... Ninguém vai estar usando, mas ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso aqui, a partir do momento que o Espírito não estiver mais conosco, já não houver mais fôlego de vida, no máximo 3 dias.
O pó, do pó eu vim, para o pó eu vou voltar. Eu preciso entender isso. Isso aqui é uma matéria, é a matéria mais sensível que existe na terra. Isso aqui, a nossa. Você está se preparando para esse dia, para a eternidade? Você sabe por que tem uma igreja que não desfruta da eternidade? Porque não entendeu. E eu só desfruto daquilo que eu entendo. Vamos falar do hoje. Por que tem diversas pessoas que elas rompem na sua vida financeira? Porque elas começam a compreender o que é o financeiro. O como que eu devo fazer, aonde eu devo investir, como eu devo guardar. E aí, por compreender, ela passa a viver. Nós só desfrutamos daquilo que nós compreendemos. Nós não conseguimos desfrutar de um Deus Pai presente. Queridos, entenda algo. Por todas as vezes eu vejo diversas pessoas falando, e por muitas vezes eu falei: Pai, vamos agora entrar na presença do Pai. Queridos, a gente só entra de um lugar que nós saímos. Eu não preciso entrar na presença de Deus se eu permaneço nela. Eu não preciso fazer uma oração: Senhor, eu me coloco na tua presença. Não, é uma conversa. Eu não preciso. Queridos, nesse dia de tanta contemplação terrena, como é difícil ver um cristão que contempla o céu. Como é difícil nós conversarmos com um cristão que fala: não, olha, eleva os teus olhos para o monte, de lá vem o teu socorro. Olha para a eternidade, olha para o céu. Queridos, eu quero hoje te sacudir. Você precisa olhar para o céu. E não é olhar para o céu para pedir, não, é para contemplar. Abra a tua Bíblia em Daniel. Daniel 12. Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desonra eterna. Só até aqui. Entenda algo. A eternidade, ela é mais real do que isso aqui que nós estamos vivendo. O profeta Daniel, ele vai dizer, através de uma visão, que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desonra. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite, você não precisa responder. Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Porque isso aqui vai passar. Queridos, pregar eternidade não é atrativo, mas é urgente. Pode ser que amanhã, para alguns de nós, a eternidade chegue. E aonde eu vou passar a eternidade? Aonde? Ai, Jesus, você está aqui comigo? Essa noite, eu gostaria que você saísse daqui pensativo. Eu não quero te causar medo, mas um temor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu quero que, diante de um cenário de tantas coisas que tem nos envolvido, a última ministração que eu ministrei aqui foi sobre o coração. Diante de tantas coisas que tem nos envolvido, eu quero te encorajar a olhar para a eternidade, para o teu lugar de origem e o meu lugar de origem.
E eu quero te encorajar também, leia a palavra. A palavra vai dizer quem vai para a eternidade, para desfrutar do amor do Pai, desfrutar da presença de Deus. E aqueles que vão para um lugar de desonra. E entenda, eu não quero te trazer medo aqui essa noite. Na realidade, essa mensagem nunca deveria ter saído dos nossos púlpitos, queridos. Porque se nós pregamos que eu preciso buscar o reino de Deus, tudo mesmo, a gente não precisa pregar a hipergraça, nós não precisamos pregar coisas, elas vão chegar. A gente não precisa correr atrás das coisas, elas virão atrás de nós, porque a bênção, ela não está nas coisas, ela está em nós. Queridos, olhe para a eternidade. Pare de olhar para as coisas dessa vida. É fácil, Fábio. É fácil olhar para a eternidade diante da crise. Muitas vezes da família destruída. Falta do dinheiro, do recurso. Mas hoje eu quero te encorajar, olha para a eternidade. O salmista, ele diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que ele fez os céus e ele fez a terra. Ele não me deixará tropeçar, aquele que me protege não cochilará. Aquele que é o guarda de Israel não cochila e não dorme. O Senhor, ele é o meu protetor. O Senhor está ao meu lado, como a sombra que o abriga. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Essa noite eu quero te encorajar a olhar para o céu. O que nós precisamos, queridos, não está nessa terra. Existe um vazio dentro de nós, que ele é do tamanho do Senhor. Existe um vazio que coisas não vão suprir. Todas as vezes eu vou ter e eu vou desejar mais, e eu vou desejar mais. Mas se eu suprir esse vazio com a presença de Deus, eu vou ser satisfeito. Eu vou ser completamente satisfeito. E é o Senhor. Tão desafiador falar de eternidade. Quando nós olhamos para tantos cristãos nesses dias que desejam tantas coisas, e quantas vezes no meu coração ele também deseja tantas coisas dessa terra. A nossa vida nessa terra é para estar com o Pai. Eu não vou estar com Deus que eu não estou nessa terra. Eu não vou estar com Deus na eternidade. Um Pai na eternidade que não faz parte da minha vida nessa terra. Queridos, estar com Deus vai além de falar, eu estou, eu faço, eu oro. Queridos, é deixar o Senhor se mover. É deixar Ele mudar, é deixar Ele me alinhar. É uma realidade de céus e terra aqui dentro de mim, é dentro de mim. Ei, o Senhor, Ele vai se manifestar aqui nesse lugar, porque tem uma igreja reunida, mas a igreja, ela só pode ser igreja quando estamos em 2 ou 3. E quando eu estou sozinho, com quem que eu... É filho e o Pai. Filho e o Pai. Queridos, o Pai tem nos chamado esses dias, para um relacionamento, para contemplar a eternidade, para olhar para o lugar que eu vou, e desejar esse lugar. Você deseja a eternidade, queridos, a eternidade com o Pai, porque ela vai acontecer, a eternidade ela vai chegar para todos nós. Para todos nós.
2 Coríntios 5:1 diz: sabemos que se for destruída temporária habitação terrena, queridos, é temporária habitação terrena. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, a temporária. O problema é que nós estamos juntando aqui na terra tesouros que era para ser celestiais. Nós estamos colocando o nosso coração e as nossas expectativas e o nosso amor em coisas que era para estar em Deus. Nós estamos trazendo para o centro do nosso coração coisas que não são o Senhor. Por isso que nós vemos tantas pessoas que caem, frustrada com o irmão. Queridos, a minha expectativa não tem que estar nas pessoas, tem que estar no Pai, na eternidade. Nós costumamos dizer, a nossa salvação ela é preciosa demais para confiar na mão de qualquer pessoa. Leia, porque senão você vai ser resultado de quem lê. Passe tempo com Ele. Como que eu vou viver uma eternidade com o Pai se eu não consigo passar 1 hora do meu dia, 2 horas com meu Pai aqui na terra? Passe tempo, queridos, passe tempo, ganhe tempo com Ele. Aprenda de como vai ser essa eternidade. Não vá para a Bíblia para buscar coisas que o meu coração eu sei ouvir. Eu preciso que a Bíblia tire coisas de mim, Nicole, todos os dias. Eu preciso ir para essa palavra para que ela arranque de mim coisas que não pertencem à eternidade, que não pertencem ao meu Pai. Eu falei na outra vez que eu ministrei, eu não lembro quando os dias estão passando tão rápidos, queridos, e até isso a Bíblia aponta, até sobre os dias serem encurtados, a Bíblia fala. A Bíblia fala que os últimos dias eles seriam encurtados. Sabe por quê, Fábio? Porque senão nem os escolhidos aguentaria. E eu já me perdi o que eu tinha dito antes. Lembrei. Esqueci. Lembrei. Tinha falado da última vez. Lembrei, minha cabeça. Jesus. Tinha falado da última vez, queridos, como que vai ser a sua geografia após a sua partida? Qual que é o legado que você vai deixar como cristão? Como uma vida de propósito, não de propostas. O que as pessoas falarão sobre você? O que os teus filhos falarão sobre você? O que a sua vizinhança ela fala sobre você e sobre mim? Vocês estão aqui comigo? Amém? Filipenses 3:20 vai dizer, no entanto, queridos, o que eu acho incrível é que a Bíblia ela aponta tanto para a eternidade e nós não acordamos para ela. Nós não acordamos para ela. Nós não despertamos para ela. A Bíblia ela fala assim, Filipenses 3, no entanto, a nossa cidadania, ela é dos céus. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, ela é do céu. Eita, é outra versão. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá, aguardamos, ansiosos ou ansiosamente, a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Querido, você tem ansiado por a eternidade? Há uma igreja que anseia pela eternidade. Há uma igreja que anseia pela eternidade. O que mais me deixa triste, queridos, o que mais me deixa triste é ver uma igreja tão mundana, que pensa como o mundo pensa, se comporta como o mundo se comporta. E quantas vezes, se eu não tomar cuidado, eu me coloco nesse lugar. Uma igreja que fala da forma, gente, queridos, fazer negócio com pessoas cristãs é a pior coisa da vida.
Por que eu estou falando isso para nós hoje? Porque essa palavra ela está aí, eu não... Está difícil de digerir. Ser íntegro hoje é difícil, mas entenda algo, a fila do difícil tem poucas pessoas, e isso envolve até a igreja. Nós como igreja, queridos, precisamos ter eternidade dentro de nós. Precisamos viver a justiça de Deus. Precisamos viver a justiça de Deus. Não podemos ser semelhante a este mundo. Vocês estão aqui. Por muitas vezes, eu vou me colocar nesse lugar, para que vocês não se chateiem comigo. Por muitas vezes, Nicole, eu falei, eu ando com Jesus. Caminho com Jesus todos os dias. Só que Judas também caminhou. Judas também sentou à mesa. Você sabe o porquê, queridos? Ter Jesus fora não adianta de nada, eu preciso ter Ele dentro. Jesus, Ele precisa transformar a minha vida, o meu modo de pensar. Eu preciso ter uma renovação da minha mente. Só caminhar, e isso daí não é para escandar, mas só caminhar todos os dias não adianta. Eu preciso que Jesus Ele esteja dentro de mim. Jesus, Ele precisa tomar as decisões na minha vida. Queridos, a conversão é isso, já não. Eu acho tão lindo o apóstolo Pedro. Ele vai falando assim, eu escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, eu escravo de Cristo. Você sabe por quê? Porque o escravo não decide, quem decide é o Senhor. Nós precisamos ir para esse lugar de submissão a Ele. Há um lugar de submissão, igreja. Talvez a gente vai terminar essa pregação aqui no final do culto, vai ter pessoas reclamando porque está com falta de dinheiro, outros reclamando porque a família não dá certo. Cheguem, queridos, entenda, eu só consigo contemplar aquilo que eu entendo. Só vai mudar a minha vida, Nicole, se eu compreender. Você sabe por quê, Ni? Você fez uma faculdade, você está fazendo uma faculdade porque você compreendeu o que é necessário. Aquilo que eu entendo, eu contemplo. O problema é que nós entendemos tantas coisas dessa terra, nós entendemos sobre Zé Pilintra, sobre tantos espíritos do mal, e nós não, eu não quero contemplar, eu não sei o que é um serafim, eu não sei o que é um querubim, eu não sei. Eu sei mais do inferno e da terra do que do céu, que é o lugar que eu falo que eu vou habitar. Não conheço hoje o Gabriel, não conheço hoje o Miguel. Quem são esses? Queridos, pelo amor de Deus, nós precisamos despertar para uma realidade eterna. Ela está mais próxima do que imaginamos. Queridos, não podemos nos tornar inimigos da mensagem da cruz. Quando que eu me torno inimigo da mensagem da cruz? Quando eu já não quero mais carregar ela. Eu não quero mais carregar a minha cruz, eu não quero renunciar. E eu ainda levo pessoas para esse mesmo entendimento. E como eu falei no princípio, queridos, se carregar a nossa cruz não fosse necessário, Jesus não teria vindo. Jesus, Ele não veio para essa vida, Ele veio para uma eternidade. Ele não veio para nos separar somente para esse tempo, mas para um tempo eterno. E há um despertamento nesses dias, e eu tenho orado para igrejas que ministram sobre isso. Nós precisamos despertar a igreja. Se nós tivermos 10 pessoas aqui no Riacho,
30 pessoas aqui que compreende a eternidade e prega e vive ela, e prega e vive ela, prega e vive ela. Tem um filme muito interessante. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu acredito que você vai saber qual que é. Ele é um filme que diz assim: o filho, ele se perdeu do pai, porque o pai foi morto. Diante da morte do pai, o filho teve muito medo. E o filho, ele correu para um lugar distante do pai, muito distante. E ele conheceu 2 camaradas, 2 amigos. E esses amigos falaram assim: olha, vou te ensinar uma forma de viver. Hakuna Matata. Esses 2 amigos falaram para ele. E ele fala assim: olha, os seus problemas você deve esquecer. E esse filho, ele passa a viver com esses 2 amigos feliz. Só que um dia se levanta um profeta e encontra esse menino, esse leãozinho. Esse profetinha, que coisa feia. Esse profeta, estou dando o nome aqui, ele está com um cajado. E aí ele fala assim: olha, o filho está ali. O filho do rei, ele está ali. Eu achei que ele tinha morrido. E o filho do rei vivendo a vida, esquecendo os problemas, sendo feliz, comendo de tudo que a terra oferece, vivendo nos melhores lugares. Ele encontra o filho, e o filho está, olha, ele fala assim: ó, você precisa voltar. Ele fala: não, eu vou viver a minha vida. Eu não quero, sabe, voltar para esse lugar. E aí ele pega o cajado e dá uma pá na cabeça do filho. E ele fala assim: ó, acorda. Você nasceu para reinar. Você nasceu para se entregar. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para tomar posse de um lugar que seu pai preparou para você. Acorda. E assim como esse filme, eu quero hoje ser esse profeta na sua vida. Queridos, vocês nasceram para reinar. Vocês nasceram para se entregar por pessoas. Vocês nasceram, queridos, há um lugar para nós, como filhos, que é no Pai. Entenda algo. Entenda algo. Eu nasci para me entregar por uma igreja. Jesus, ele veio me dando indícios do que eu teria que fazer, do que eu teria que passar. Ele vem nos ensinando. Eu venci o mundo. Jesus, ele vem falando: carrega a sua cruz. Jesus, ele fala lá nos 40 dias, depois da volta dele, da ressurreição, ele fala assim: ó, eu preciso ir para que ele venha, mas eu vou voltar. Jesus, ele vai voltar, queridos, há uma eternidade preparada para os filhos. Vocês entendem isso? Há uma eternidade preparada para os filhos. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para se entregar mesmo, unir por pessoas. Você sabe por que eu gasto? Eu ganho tempo aqui diante de uma igreja. Porque meu pai me ensinou assim. Sabe por que eu passo tempo conversando numa mesa com pessoas? Porque meu pai me ensinou assim. Você sabe por que muitas vezes eu choro, eu gasto minha vida? Porque meu pai me ensinou assim, o nosso pai nos ensinou assim, queridos. Mas você sabe o que esse mundo está dizendo? Assim como os 2 amigos. Ele fala assim: olha, esquece os seus problemas. Unção de Manassés agora. Você precisa ser feliz. Isso é viver. Deus nos chamou para ser feliz.
Deus nos chamou para viver assim, assim e assim, tá? E qual que é o respaldo bíblico para isso? Queridos, Jesus, Deus, nosso Pai da eternidade, que está nos esperando, Ele tem nos chamado para carregar a nossa cruz, olhar para Ele. Vocês estão aqui comigo? Nós como cristãos nos tornamos inimigos da cruz. Nós não carregamos a nossa cruz e ainda incentivamos pessoas a não carregar, a não caminhar mais por renúncia, Dani. Queridos, nossos pés, Ele está na terra, mas a nossa mente, ela precisa estar no céu. Por mais que você vá viver coisas lindas nessa terra, e eu creio nisso, eu creio que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, porque são para os filhos. O melhor dessa terra é para os filhos. Mas existe algo que é primordial, Ele é primeiro. É buscar o reino de Deus, a justiça dEle. Existe algo que é primeiro, igreja. Existe algo que é primeiro. É primazia, é primeiro, a primeira coisa. Isso, olha, queridos, quando nós tivermos um filho, isso não aconteceu comigo, mas se eu tiver um segundo filho, eu quero fazer assim, porque a partir do momento que eu entendo algo, eu sou responsável daquilo que eu estou ouvindo. Eu me torno responsável do que eu estou ouvindo. Já não vai ser mais por falta do, eu não ouvi, ninguém me falou. Não, eu não quis fazer. Quando nós tiver nosso filho, nosso primeiro presente deveria ser uma Bíblia. O primeiro presente para o nosso filho não deveria ser um enxoval, deveria ser a palavra de Deus. A primeira conversa deveria ser uma oração. Você sabe por quê? A palavra fala que o Senhor, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Se o Senhor vai converter primeiro dos pais, aonde está o erro? Se a conversão ela vem primeiro dos pais, o problema não são as crianças, são os pais. É nós. Nós precisamos nos alinharmos ao céu, queridos. Você sabe, se Jesus voltar hoje na terra, Ele encontra fome aqui. Querido, se Jesus entrasse por essa igreja, nós iríamos discernir que Ele é o Messias. Isso não vai acontecer, eu acredito que não vai acontecer. Talvez. Deus é Deus, é Ele que decide. A gente vive um plano que não é nosso, é dEle. Esses dias eu falei para uma lindeza. Ela vai casar e ela já estava meio desanimadinha. Eu chamei ela, conversei com ela e falei assim: olha, o que Deus tem para você não chegou no teu coração ainda. Você sabe por quê, queridos? Porque o que chega no nosso coração normalmente está distorcido daquilo que Deus quer para nós. O que está no nosso coração normalmente está distorcido do que o Senhor Ele quer. É tanto que o Senhor Ele pede o nosso coração a todo tempo. Eu ministrei aqui, o Senhor Ele pede o nosso coração. Falei sobre o jovem rico. Querido, Jesus Ele lidou com tantas pessoas que tinham dinheiro, mas aquele jovem, a princípio o dinheiro não atrapalhava, mas lá na frente iria atrapalhar. Aonde está o teu coração? Ele está nas coisas dessa terra? Nós não precisamos olhar para uma pessoa. Nós não precisamos de muito para olhar para alguém e falar assim: olha como essa pessoa. Isso não é julgamento, tá? Mas a Bíblia, ela nos... Queridos, a Bíblia fala até sobre julgamento, que nós precisamos julgar.
profecias, espírito, coisas eternas, por que não pessoas? O julgamento, ele não é para uma divisão, não, é para me tomar cuidado, queridos. O julgamento, ele é interno, é dentro, não é para fora, é dentro. É saber com quem eu caminho, com quem eu ando, quais mesas que eu me assento. Falo muito sobre isso. O que Deus tem para nós não chegou. Aonde está o teu coração? As coisas dessa terra é mais preciosas do que Jesus? Queridos, eu quero te perguntar algo. Isso você não precisa responder. Toda pergunta não precisa responder. Não é uma exposição, tá? Não é para responder. Responda para si. Jesus, ele faz parte dos teus planos. Ele decide por você. Antes de qualquer decisão, primeiramente o Senhor, ele está à mesa juntamente conosco. Se Jesus ele tiver, eu já estou num bom caminho. Romanos 2,7 diz: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória e a honra da imortalidade. Imortalidade. Pessoas que têm o coração no céu, a mente no céu. Pessoas que, meu Deus, pessoas que na hora que alguém precisa de um conselho, sabe aconselhar baseado na palavra. Porque se os meus conselhos, eles não são respaldados pela palavra, eles não servem para nada. Vai destruir uma nação. Dani, alguém chegar em você e falar assim, sabe, queridos, entenda, nós precisamos de uma renovação na nossa mente, uma renovação no modo de pensar, para que através do modo de pensar ela reflita nas nossas atitudes e ações. O que eu faço não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então, se em nome de Deus eu estou fazendo o que Deus não mandou, eu estou mais atrapalhando do que colaborando. O Senhor não nos chamou para atrapalhar, e a minha oração é que eu não atrapalhe o que Deus está fazendo. Meu Deus! Mateus 10, 29 diz: Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que venha deixando ou deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa ou por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com ele tudo, com eles toda a perseguição, e na era futura e na vida eterna. Queridos, a Bíblia fala tanto sobre eternidade, tanto sobre olhar para Ele, queridos. Nós precisamos ser uma igreja eterna. Você sabe qual que é o problema? É que nós estamos se tornando filhos modernos e deixando de ser filhos eternos. Renuncie aqui, queridos, para que você venha ganhar lá na eternidade.
Certa vez, a palavra vai dizer lá em Lucas 10. Certa ocasião, um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito? Respondeu Jesus. Ele falou: como você já leu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. E respondeu, certo? Coloca na NVT para mim ver se está com essa versão. Aqui, deixa aqui. Jesus respondeu, né? Está correto, disse Jesus. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. O quê? Ame o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor de todo o teu coração e de todo entendimento. O que eu preciso para ter a vida eterna? Amar o Senhor de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Mais uma vez eu quero te despertar. Onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Eu gostaria que você fechasse o teu olho agora. Aí eu ainda não terminei. Eu já vou terminar. Eu gostaria que você pensasse. Pense nessa semana, como foi a sua semana. Quantas vezes essa semana você precisou de Deus tão perto e Ele esteve? Quantas vezes essa semana o Senhor Ele te alertou, sinalizou coisas ao seu coração? No primeiro dia da semana, hoje, no domingo, a primícia da semana. Como foi seu dia hoje? Jesus, Ele estava com você. Você entregou os teus planos a Ele. Jesus, Ele tem pensamentos bons para nós, ao nosso respeito. Quantas vezes hoje você pensou no Senhor? Você pensou no Senhor? Você conseguiu olhar para o céu? Ou você se entregou à correria do seu dia, ao cotidiano, ao ordinário? O que você fez hoje? Jesus, Ele foi a sua primeira escolha. Ei, quando você se levantou da cama, qual foi o seu primeiro pensamento? As suas decisões, o Senhor, Ele decidiu com você. Queridos, a igreja ela precisa viver uma transição natural, física,